Eu não tô no Vitória, o Vitória caía. O Vitória caía fácil, com 5 rodadas. E tá de novo lá na zona. Claro E contratou tá rodo, né? só foi merda. Os times baianos há Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV. Você nos acompanha no 21 da NET, 19 da TVN, ubratv.com.br, facebook.com/. Luiz Carlos Reck ao vivo, 48 HF, 48.1 digital, enfim, são todas essas possibilidades de você assistir o nosso preliminar, que já vai para o 4º mês, né? Sim, começamos no início de abril, maio, junho, julho, né? Já vai para o 4º mês aqui, trazendo sempre ilustres figuras, como o senhor Argel Fuchs, que está aqui depois de, há 1 ano e 1 mês, liderar o Campeonato Brasileiro. Né? Dia 10 de junho você era líder do Campeonato Brasileiro no ano passado. Quem vive de passado é museu. Né? É verdade, é verdade. Mas... Boa tarde aí para... Prazer imenso estar participando do teu programa. Tava te devendo essa visita, né? E agora a gente... A produção te incomodou bastante. Eu não gosto de ficar devendo nada para ninguém. Você acha que ficou devendo aqui, não, para a torcida do Internacional, ou ficou com lucro, porque ganhou o título e quando entregou o Internacional ainda estava na primeira página? Eu acho que contra números não há argumentos, essa é a grande verdade. E o nosso trabalho dentro do Internacional é incontestável. Não tenho o que falar, até porque o treinador do futebol brasileiro hoje trabalha muito em cima de aproveitamento. E a gente teve um aproveitamento de 61% no Internacional. Ficamos, nos últimos 4, 5 anos, aí o treinador que ficou mais tempo foi o Abel, com 13 meses. Nós ficamos 11 meses à frente do comando do Internacional. Ganhamos 2 títulos, a Recopa Gaúcha, o Hexacampeonato Gaúcho, onde perdemos apenas um jogo. Durante o Campeonato Gaúcho todo, perdemos um jogo só. Para o Veranópolis em casa, no Beira-Rio, 2-1. Então, não tenho dúvida nenhuma que nós deixamos um legado muito bom. Quando nós saímos por resultado, que é uma coisa normal dentro do futebol. Um time com a grandeza do Internacional, uma cobrança muito grande. E isso serve para o Argel, para o Muricy, para o Abel, para o Mourinho, o Guardiola, com quem for. O treinador vive de resultados. E a gente saiu porque a gente, de 15 pontos, fizemos 1. Se eu te disser que um dirigente, há poucos dias, me falou o seguinte: foi o Argel que saiu, não fomos nós que mandamos ele embora. Não, isso não é verdade. Então o dirigente esse é mal informado. Não, isso não é verdade. Não é verdade porque a partir do momento que você não tem respaldo, e foi o que aconteceu, nós não tínhamos respaldo. Então foi um acordo que vocês fizeram. Não dá mais, não dá mais. Não é questão de acordo, é questão de respaldo. A partir do momento que você não tem o respaldo do departamento de futebol, e eu entendo, até porque a cobrança é grande, e foi a primeira fase ruim. Nós tivemos uma fase ruim durante praticamente 1 ano de trabalho no Internacional. Foi a primeira vez que nós tivemos 4 derrotas em sequência. E por que a gente teve 4 derrotas em sequência? Porque nós perdemos o Paulão machucado, não tinha reposição. Nós perdemos o Danilo Fernandes machucado, não tinha reposição. Nós tínhamos um time de garoto. Ganhamos o Campeonato Gaúcho com garoto, com o Ailo, com o Sacha, com o Andrigo, que foi escolhido o melhor jogador do campeonato. Valorizamos a base, baixamos o investimento financeiro do Internacional. A folha era muito cara, né? Diminuímos menos da metade. Então, a partir do momento que você faz esse tipo de planejamento, você precisa de resultado. E a gente começou muito bem o Campeonato Brasileiro, ganhando do São Paulo no Morumbi, ganhando do Santos na Vila Belmiro, ganhando do Atlético Mineiro em casa. Agora, quando você tem resultado ruim, como a gente teve, e foi a primeira fase ruim que a gente teve dentro do comando internacional, você precisa de alguém que te proteja. Porque é muito fácil o treinador proteger todo mundo, né? Proteger o presidente, proteger o diretor, proteger o jogador, mas vai chegar um momento que esse treinador também tem que ser protegido. Aí não houve respaldo naquele momento e faz parte, a pressão é grande, né? E aí a gente acabou saindo. E quando você faz a troca de um treinador, você acha que sempre que vai melhorar.
Às vezes melhora, mas às vezes piora. Pois é, isso te surpreende, porque o Inter só piorou de lá para cá. Porque o Internacional nunca reagiu. Me surpreende ao mesmo... Perdeu o gauchão esse ano. Me surpreende, Ré, que ao mesmo tempo valoriza o nosso trabalho, do tempo que a gente teve na frente do Internacional. Que as pessoas pensam que é fácil. Né? Então a gente conseguiu ganhar o Campeonato Gaúcho, o hexacampeonato, que era importantíssimo. Ganhamos a Recopa Gaúcha, fomos 4 rodadas líder do Campeonato Brasileiro com time de garotos. Garotos. Né? Nós tínhamos perdido o Lisandro Lopes, nós tínhamos perdido o Rafael Moura, nós tínhamos feito uma reformulação, não tinha D'Alessandro. Nós ganhamos o Campeonato Gaúcho sem o D'Alessandro. Nilmar também saiu. Se o D'Alessandro tivesse, certamente seria um pouco mais tranquilo. Mas mesmo assim, nós chegamos à final do Campeonato Gaúcho com os 4 times, com o Juventude, com o Grêmio e com o São José. E nenhum desses 3 ganharam da gente. Nenhum desses 3 fez gol no Internacional, no Campeonato Gaúcho. É engraçado, né? Então, valoriza o nosso trabalho, porque a gente saiu do Internacional e deixou, sim, um legado. Deixamos o Internacional numa posição muito cômoda dentro do campeonato. 9º lugar do campeonato. Isso foi na 12ª rodada, se eu não me engano, 11ª. Deixamos o Internacional muito tranquilo. O Internacional não tinha time para ser campeão brasileiro. Agora, não tinha grupo e não tinha time para cair. Não caía. O Internacional não era time para cair, não. Se você tivesse ficado, o Inter não cairia? Mas isso eu não tenho dúvida nenhuma. O Internacional... O grande problema, eu acho, que do Internacional foi eu ter ido para o Vitória. Nós pegamos o Vitória faltando 15 rodadas do Campeonato Brasileiro para terminar. O Vitória estava atrás do Internacional em 18º e atrás do Figueirense. Que posteriormente eu teria trabalhado também no Figueirense. E aí falei até para o presidente, presidente, eu estou indo embora do Figueirense porque o Figueirense já caiu. Mas tu acha isso, Argel? Eu falei, eu conheço o Figueirense igual a palma da minha mão. Eu trabalhei aqui 2 anos contigo e sei o que é o time do Figueirense hoje. O Figueirense já caiu dentro da competição e eu estou indo embora porque não adianta... Será que o Figueirense não vai te chamar de novo, hein? Tomou 2-0 em casa do Ceará? Olha, a gente conversa bastante com o presidente, ele já me convidou 1 ou 2 vezes para voltar. Não é o momento, eu acho, de eu voltar no Figueirense nesse momento. Mas futebol a gente sabe como é que é, né? Uma dinâmica muito grande, você tem que estar preparado. O mais importante é você deixar as portas abertas, como a gente deixou no Internacional. E se hoje você, que é um cara experiente, rodado na imprensa gaúcha, tem esse tipo de pensamento e faz esse tipo de comparação, né? Que depois da gente sair do Internacional, passou-se 1, 2, 3, 4, 5 treinadores. O Inter não reagiu nunca. E a grande verdade é que o Internacional só jogou na nossa mão. Porque você não ganha na sorte, por exemplo, do São Paulo, no Morumbi. Você não ganha na Vila por sorte, dando chutão, né? Você não ganha do Atlético Mineiro em casa, jogando fino da bola. Nós ganhamos 2-0 do Atlético Mineiro, dando chutão ou não. Nós ganhamos porque o Internacional tinha conjunto, tinha equipe, era uma equipe competitiva, era um grupo curto. A partir do momento que a gente perdeu 2 ou 3 peças, refletiu na qualidade da equipe. Mas acho que o maior feito teu no Inter, já te passo, Maurício, não foi essa sequência, essas vitórias aí que foram escassas no campeonato ano passado. O melhor momento teu do Inter não foi a conquista do Gauchão, nem a conquista da Recopa. Eu acho que tu está valorizando pouco o 2º lugar no Campeonato Brasileiro do primeiro ano. Nem vamos falar no primeiro ano. 2015... Nós pegamos o Internacional depois do Grenal fatídico de 5-0. Estraçalhado o vestiário. E a gente pegou o mesmo grupo que o Aguirre deixou pra gente, com os mesmos jogadores, em 12º colocado. E acabamos, né? E jogamos a última partida do primeiro turno, lá contra o Cruzeiro, foi nossa estreia, 0-0 no Mineirão. Começamos a abertura do campeonato em casa contra o Atlético Paranaense, ganhamos 2-0. E a partir desse momento, no 2º turno, nós somos vice-líder. Ficamos atrás do Corinthians. Inclusive, ganhamos do Corinthians, do Tite, no Beira-Rio, 2-1, de virada. Aquela jogada do Garrincha. A jogada do Paulão, onde o Paulão dá uma meia-lua no Edilson e cruza para trás, e o Valdívia faz um golaço. E aí a gente chegou à última rodada do Campeonato Brasileiro 2015 com chances reais de participar da Libertadores. Bastava nós ganharmos do Cruzeiro no Beira-Rio e ganhamos 2-0. E o São Paulo deveria empatar com o Goiás. O São Paulo ganhou no último minuto lá do Goiás. E aí acabou entrando o São Paulo,
né, para a Libertadores. Se fosse hoje G6, nós estaríamos, mas como era G4 naquela altura. Então, isso valoriza ainda mais o nosso trabalho, porque você pegar um trabalho, né, da maneira que estava, depois, né, de ser goleado num Grenal como foi, isso é um peso muito grande. O lado psicológico dos jogadores. E aí entra a parte psicológica, além da parte tática, a parte técnica. Por que... Vai, Maurício, depois vai contar. Só antes, que o Argel citou a quantidade de jovens que ele tinha no elenco no ano passado. Eu peguei a escalação contra o Atlético Mineiro que mostra um pouco isso. Jogaram naquela oportunidade Danilo Fernandes, incontestável, William, primeiro jovem, Paulão, Hernando e Jefferson, segundo jovem, depois o Paulo César, que teve uma passagem por aí, Rodrigo Dourado, mais um jovem, Fabinho, Ferrarez, Alex, depois Anderson, Vitinho, depois Ailon e Sacha. Time de garotos. De fato, é um verdade. time de garotos. Muito jovem. Não, um time que surpreendeu, principalmente no começo do Campeonato Brasileiro. E a gente internamente, falando com a diretoria, com o pessoal do futebol, a gente dizia, gente, nós não temos time para ser campeão brasileiro. Vamos ver onde é que nós vamos. Agora, não vamos colocar, né, a fasquia muito alta. Porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. Ou nós resolvemos contratar alguns jogadores e melhorar a qualidade da nossa equipe, a qualidade técnica. Porque o campeonato é um campeonato longo. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma sequência de jogos muito forte e vai acabar perdendo jogadores e não vai ter peça de reposição. E foi o que aconteceu. Por exemplo, nós perdemos o Danilo Fernandes. O Danilo Fernandes não jogou o Grenal, não jogou contra o Botafogo, não jogou lá contra o Flamengo, não jogou contra o Santa Cruz. O Paulão ficou 3, 4 jogos fora. E aí você acaba perdendo o Danilo Fernandes, que é um líder. Perdemos o Paulão, que é outro líder. Você já não tinha o D'Alessandro. Por exemplo, o D'Alessandro foi embora no começo, na final da Recopa Gaúcha. E nós não contratamos um meia. Não, e não sei se você lembra... A altura do D'Alessandro. Nós tivemos que achar um meia. Nós buscamos dentro da própria base do Internacional. E achamos o Ferrarez, achamos o Andrigo. Tanto que o Andrigo deu retorno. Se tentou o Alex, o Anderson não confirmou. Se tentou o Alex, bem lembrado, nós demos a oportunidade de 3, 4 jogos para o Alex jogar e ser aquilo que a gente esperava. O Alex não conseguiu, né? Faz parte. O Anderson é uma posição diferente. O Anderson não joga nessa posição do D'Alessandro. O Anderson é um segundo volante. Aliás, o Anderson ontem saiu desgostoso porque foi substituído durante o jogo num dia em que o Sport Recife fez 3-0 no Curitiba. No Couto Pereira. E era para ter sido mais. Era para ter sido mais. Se não fosse o goleiro do Curitiba, o Wilson. E hoje o Sport Recife do Lucha está em 6º lugar. O Luxemburgo assumiu na 15ª colocação. Eu até anotei os números aqui: 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. E sem Diego Souza, que está em lugar incerto e não sabido, porque se jogasse ontem ficaria com o 7º jogo, não poderia ir para o Palmeiras. Deve. Não, belo trabalho do Luxemburgo. O Luxemburgo tem capacidade. Né? Foi teu técnico no Palmeiras? Ninguém desaprende de uma hora para outra. Foi ele que te levou lá para o Palmeiras? Né? Não trabalhei com ele. Mas não trabalhei com o Vanderlei. Foi o Filipão. Foi o Filipão. Mas tem uma amizade muito boa com o Vanderlei. Com o Vanderlei. O Vanderlei é um cara muito sério, entendeu? E é um cara que entende de futebol. E o futebol é isso, não existe idade para o futebol. Não podemos confundir experiência com velhice. E o Luxemburgo está longe de ser velho. Agora, claro que às vezes ele tem outros assuntos que acabam atrapalhando o trabalho dele, mas a partir do momento que ele foca, como ele está fazendo agora no Vitória, no esporte, focar na sua carreira, ele é um dos maiores treinadores aí do futebol. Por falar em técnico, vê só como o mundo da bola está curioso, né? Fabiano Soares é o novo técnico do Atlético Paranaense. A própria torcida do Atlético, para não dizer que nós estamos fora do mundo, a torcida diz assim, passou na frente, resolveram chamar para assumir. E a grande credencial dele é ter sido pupilo ou ter feito um curso ou de observação, ou sei lá, consulta com o Guardiola. E aí eu acho é um pensamento mágico, né? No meio do brasileiro é um perigo, hein? Eu acho assim, primeiro, treinador estrangeiro no futebol brasileiro é muito difícil dar certo. É só você ver aí. Português, eu tenho um respeito muito grande por Portugal, pelo país, pelos portugueses, treinadores portugueses. Só que vieram aqui e não conseguiram trabalhar. Paulo Bento veio aqui e não conseguiu trabalhar. O próprio Atlético Paranaense teve o Miguel Ángel. O próprio Atlético Paranaense teve outros treinadores e não conseguiu dar certo, mas é uma opção. Bom, o Miguel Ángel, Portugal, não é espanhol. Mas é da escola europeia. No caso do Fábio, ele até é brasileiro, mas ele fez a carreira como atleta. É Fábio ou é Fabiano?
Fabiano. Fabiano. Então, assim, ó... Mas ele foi o técnico do Estoril na última temporada. Então, assim, ó... Se ele não estourar o Atlético Paranaense. Então, é uma questão de uma opção do presidente do Atlético como clube, como instituição. Chegaram a te sondar também? Se vai dar certo. Não, eu não conversei. Mas circulou na imprensa isso. Mas não conversei com ninguém do Atlético Paranaense ligado. Claro que é normal que a partir do momento que cai um treinador no Atlético Paranaense, existem alguns nomes, o nosso nome, Cristóvão, Marcelo Oliveira, né, um dos nomes que estão hoje aí no mercado, o próprio Mancini, né, que acabou saindo agora do Atlético Paranaense. Da Chapecoense. Da Chapecoense, desculpa. Então, tem uns 4, 5 nomes aí de treinadores que já estão há algum tempo na Série A do Campeonato Brasileiro e aí vão se falar. Né? Mas ninguém do Atlético conversou com a gente, não. Não querendo colocar gasolina na fogueira, Argel, mas você não foge das perguntas das respostas e eu não fujo das perguntas. Você imaginou um dia ouvir que o Beira-Rio é um fator adverso ao Internacional? Hoje o Inter está dando graças a Deus que tem 2 jogos fora, até pela bagunça que se instaurou lá de baderneiros, né? E que, aliás, o Ministério Público está agindo com rigor, né? Estão caçando os caras lá e vão prender. Eu acho que até o Internacional deve ter problemas com o mando de campo. Eu acho que o torcedor ele tem o direito de vaiar, de elogiar, de fazer qualquer tipo de protesto. Agora, não de quebrar e depredar o próprio patrimônio que é dele. Que é ele que vai ter que pagar os vidros, né? É ele que paga. E agora, não é esse o caminho. Agora, também não consigo entender quando se levanta esse tipo de discussão que é melhor você jogar fora de casa do que em casa. É impossível você jogar... Né? Eu, particularmente, gostaria de jogar sempre 100% das partidas em casa. Por quê? Porque é muito difícil para o adversário. E ainda mais se tratando do Internacional com a grandeza que tem. Por exemplo, nesse jogo contra o Criciúma teve 25 mil pagantes. Depois de perder em casa pro Boa. Então, sabe? Então o torcedor tem ido, tem apoiado, tem carregado a equipe, essa é a grande verdade. Eu acredito que o Internacional tem um grupo muito melhor do que tem do ano passado. Eu acho que esse grupo tem uma qualidade ainda maior do que tinha do ano passado. O investimento é muito mais alto do que tinha do ano passado. Se você olhar a parte ofensiva do Internacional, você tem, por exemplo, no jogo do Criciúma, estava jogando o Potker e o Nico, e aí tu tem Marcelo Cirino, aí tu tem o próprio Carlos, aí tu tem o Brenner, né? Aí tu olha para o banco de reservas, principalmente na parte ofensiva, você tem umas peças interessantes. No ano passado, quando você recebeu os reforços, já era tarde. Não, na verdade... O Ariel, você pôde utilizar pouco? Não, o Ariel jogou meia partida comigo. O Serras não... O Serras também foi uma partida que jogou. Né? E o Nico estava o Nico não jogou, o Marcelo Lomba não jogou comigo, porque eu já não estava mais, nem com o Marcelo Lomba, nem com o Nico. Né? Então, eu acho que é muito complicado você montar um grupo dentro da competição. A partir do momento que você ganha o campeonato, como a gente ganhou o Campeonato Gaúcho, você não pode achar que está tudo certo e também quando perde não pode achar que está tudo errado, como aconteceu o caso desse ano tanto com o Internacional como o Grêmio, não conseguiram ganhar o Campeonato Gaúcho. Você precisa fazer um planejamento, fazer uma reformulação, ver o que precisa, porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil, muito longo, Rec. As equipes ficam muito tempo. Você vê o Curitiba está 7 jogos sem ganhar. O Bahia está 7 jogos sem ganhar. Ano passado, o Atlético Mineiro ficou 7 jogos sem ganhar. Então, você precisa ter grupo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo, é um campeonato difícil, é um campeonato de pontos corridos. E todo jogo é um jogo decisivo. Todo jogo é um jogo importante. Então, você precisa ter qualificação, você precisa ter um grupo homogêneo, com qualidade técnica, com experiência, que vai te dar garantia de brigar alguma coisa. Você monta um time para ser campeão brasileiro? Sim. Você monta um time para buscar Libertadores, você monta um time para buscar a Sul-Americana, vai depender do que o clube quer naquele momento. Bom, o Renato já mudou o conceito dele aqui, porque antes se dizia que o Renato era distribuidor de camisa. O Argel era demodé, sistema antigo e tal. Pragmático e tal.
as coisas estão mudando. Eu acho engraçado, Rec. Porque antes a comparação era tua com o Roger. Agora não admitem comparação do Renato com o Roger. É engraçado que eu me dou muito bem com o Roger. O Roger tem feito aí trabalhos bons. E ficou bastante tempo à frente do Grêmio. Né? Agora, a gente não pode tirar o mérito do Renato. Né? Porque o Renato chegou no Grêmio e pegou o Grêmio, o mesmo Grêmio, sem contratar ninguém, com os mesmos jogadores. Foi campeão da Copa do Brasil, ganhou um título com o Grêmio depois de 15 anos, onde o Grêmio não ganhava nada. E passou vários treinadores, e vários diretores, e vários presidentes, e o Grêmio não ganhava nada. E o Renato, então, eu acho que é o momento da imprensa gaúcha valorizar o trabalho do Renato. O Renato é bom treinador. O Renato sabe fazer gestão de vestiário. O Renato entende a parte tática, a parte técnica. O que é gestão de vestiário? Gestão de vestiário é o treinador chegar lá e fazer um discurso e o jogador comprar esse discurso. É muito mais importante que a parte técnica e a parte tática, Rec. A parte técnica, a parte tática, a escalação, uma hora você vai acertar, uma hora vai errar. O sistema de jogo bom é aquele que ganha. E o Renato vem com vitórias. E o treinador precisa ganhar. A partir do momento que ele ganha, por exemplo, se o Renato não tivesse ganhado a Copa do Brasil e tivesse tido essa eliminação que ele teve perante o Novo Hamburgo, ele balançaria no cargo e não sei se não cairia. O presidente não é de trocar muito, não, o Romildo. Mas a pressão seria muito grande. A pressão seria muito grande. E ainda mais se o Internacional ganhasse o título. Então deu tudo certo para o Grêmio. O Renato estava bem respaldado, tinha dado um título ao Grêmio, depois de 15 anos. O Internacional chegou na final, não ganhou do Novo Hamburgo. O Renato internamente, e ele tem esse poder junto ao vestiário, aos jogadores, ele comanda. Essa é a grande verdade. E o treinador precisa disso. Além dele saber a parte tática, a parte técnica, ele precisa comandar dentro do vestiário. E comandar pessoas, gerenciar seres humanos, é a pior coisa do mundo. E aí você vê que o Renato redescobriu um Ramiro, achou o Arthur. O Luan é muito mais jogador hoje com o Renato do que era, por exemplo, com o Roger. O Luan hoje, de 10 jogos, ele define 7. O Luan é craque. De 10 jogos com o Grêmio, 7 ele define. Ele está sempre bem colocado. Em 3, ele não vai bem, mas aí ele não é máquina. Falcão era assim. Entendeu? Então o Renato vem fazendo grandes trabalhos. E a gente não pode esquecer, principalmente nessa temporada, o Grêmio está jogando 3 frentes. É difícil. É viagem, é desgaste, é lesão, é suspensão, é isso e aquilo. E o time do Grêmio, ele bota um jogador, daqui a pouco, né? Ninguém sabia quem era o Arthur. E daqui a pouco é uma grata surpresa. Então é dedo do treinador. O treinador sabe fazer a gestão, o treinador sabe fazer a logística. Né? Ele sabe gerir dentro do vestiário a vaidade de cada jogador. Né? E tem essa vaidade. E ele sabe buscar o comprometimento de cada atleta. Você vê o Grêmio jogando hoje, o Grêmio joga com sangue no olho, que eu me lembro o Grêmio jogando em 94, 95, o Filipão. O mesmo Filipão passou no Grêmio e não conseguiu fazer o Grêmio jogar como ele fez em 94, 95. Porque era questão também de peças. E hoje você olha o time do Grêmio, mesmo perdendo esse jogo aí pro Avaí, que faz parte, você perdeu uma partida. Né? Não deveria, mas faz parte. A motivação é outra, você jogar lá na Argentina, a Libertadores da América, a primeira partida do mata-mata, e você jogar em casa contra o Avaí. A motivação não é a mesma. O inconsciente do jogador, a semana a imprensa diz que acha que vai ser fácil o jogo, que vai golear o Avaí, só que esse Avaí foi lá e ganhou do Botafogo no Rio, 2-0. E se esse goleiro pegar o que pegou sempre, o Avaí vai estar na seleção. Vai se salvar. Então o futebol vai se salvar. O futebol é muito dinâmico. Então o Renato só não vê quem não quer. O Renato, hoje o Grêmio e você vê o Grêmio, quando o Renato chegou, e você vê o que o Grêmio é hoje. Hoje o Grêmio é respeitado no Brasil inteiro. Hoje o Grêmio é referência. O seu treinador é referência, o clube é referência, o futebol é referência, as conquistas são referência. Né? Hoje o Grêmio é copeiro, sim, claro que é copeiro, ganhou a Copa do Brasil. Hoje o Grêmio está aí, vice-líder da terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, né? Fazendo um belo Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é difícil.
né? E mesmo assim, perdendo jogadores, acabou vendendo o Wallace, né? Até porque deveria vender, fazer um caixa. Nem se fala mais em Wallace e Maicon. Trouxe esse garoto aí, o Michel, que é uma grata surpresa, um grande jogador. Um jogador que se encaixou bem na equipe do Grêmio e joga como o Grêmio jogava antigamente. O Grêmio sempre foi um time competitivo, um time aguerrido, jogando com sangue nos olhos. Te vê treinando o Grêmio hoje? Não, impossível. Tenho um respeito muito grande pelo Grêmio, mas é impossível, é a mesma coisa que o Renato treinar o Inter. Você vê o Renato treinando o Internacional? Eu não vejo. Você vê o Falcão, por exemplo, treinando o Grêmio? Eu não consigo ver. Mas aconteceu já no passado, muita gente ligada, por exemplo, Ernesto Guedes, Otacílio Gonçalves. O próprio Celso Roth, o Tite, né? Mas nunca jogaram nem no Grêmio. O Celso Roth nunca jogou no Grêmio, no Inter. O Tite nunca jogou nem no Grêmio, nem no Inter. O Mano Menezes nunca jogou nem no Grêmio. E poderia até treinar o Internacional, mas não vai treinar. É impossível. A minha identificação com o Internacional... Aqui no Rio Grande do Sul, você nasce azul ou vermelho. Eu sou vermelho. A minha identificação com o Internacional é muito grande. Eu achei que a tua resposta seria o contrário. Apesar de ser vermelho... Não tem como. Eu morei 5 anos embaixo da arquibancada do Internacional. Trabalhei no Internacional 11 meses. Né? Deixamos o nosso trabalho... É só olhar nosso aproveitamento e fazer as comparações que as pessoas acham que tem que comparar. Que o futebol é assim. Quando você está ganhando, você é elogiado. Quando você está perdendo, você é criticado e faz parte. Então você vê uma possibilidade de voltar é para o Inter um dia. Com certeza. Eu olho para trás hoje e faço esse tipo de comparação do nosso trabalho com os outros. E se você a comparar por números, nos últimos 10 treinadores que passaram no Internacional, o nosso trabalho só é pior que o do Abel Braga. O Abel Braga tem 65% de aproveitamento. Nós temos 61% de aproveitamento. E só te ganha porque na arrancada o Abel acabou ganhando 4 em 5. E o Abel ficou 13 meses à frente da equipe, que é um tempo considerável. E nós ficamos 11 meses. 11 meses você ficar à frente de uma equipe do tamanho do Internacional é muito considerável. Porque a média hoje dos treinadores brasileiros são 4, 5 meses. E o Abel tinha o respaldo de ser campeão da América. Sim, e o Abel, e a minha comparação, né, e a gente comparar, e eu vejo as pessoas da imprensa comparando o nosso trabalho com o Abel, para mim é um orgulho muito grande. Só tem 2 times na história do Internacional, você sabia disso, Rec? Que ganharam do Santos na Vila Belmiro. Sim, o Internacional custou uma eternidade para ganhar a primeira. Na história do futebol brasileiro, na história do Internacional, só 2 vezes o Internacional conseguiu ganhar na Vila Belmiro. Uma vez foi com o Abel, 3-1, 2 gols do Arangues. Isso. E 1-0 gol agora, ano passado, 2016, com o escanteio do Alex, cabeceamento do Ailon. Né? Ganhamos 1-0. Então, isso é um marco, né? Isso é um orgulho para a gente. Né? Você marcar na história do clube, né? Só 2 clubes, só 2 treinadores conseguiram, né? Dirigindo o Internacional, ganhar do Santos. Tem um lugar pior que o Inter não ganhou ainda. O de hoje, Ceará. O Internacional nunca ganhou do Ceará. Mas aquele ano nós quebramos alguns paradigmas. Fazia 12 anos que o Internacional não ganhava do Curitiba, em Curitiba. Né? Nós ganhamos lá 1-0 em 2015. Quebramos, fazia também muito tempo que não ganhava do Flamengo no Rio de Janeiro. Ganhamos do Flamengo 1-0 no Maracanã, gol do Hernando, né, de esquerda. No comecinho do jogo. O Hernando acabou fazendo o gol 1-0. Bom, o Inter tem 4 derrotas e 3 empates lá contra o Ceará. Nem na época do Paulo Roberto Falcão ganhou. Mas eu acho que também era diferente. Né? O Ceará jogava uma competição diferente, o Internacional jogava outra competição. Hoje estão os dois jogando. Agora é jogo duro. É jogo difícil porque o Ceará vem bem. O Ceará fez uma boa partida lá contra o Figueirense, ganhou 2-0 fora de casa. Tem um histórico muito bom como mandante. E isso 10 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E tem uma torcida apaixonada. Hoje é jogo lá para 40, 50 mil, hein? Pode saber. A torcida do Ceará é muito apaixonada. Mas é melhor jogar no Castelão, né? Do que no Presidente Vargas. Sim, com certeza. O jogo hoje é no Castelão. É no Castelão. Entendeu? Então é um jogo difícil. O Internacional teve lá agora, se eu não me engano, na Copa do Brasil, acabou perdendo. Ganhou, né? No Beira-Rio, mas acabou perdendo lá 1-0. Acabou passando a eliminatória da Copa do Brasil do ano passado. Do ano passado. Isso. Então é um jogo duro, jogo difícil e não tem jogo fácil. A grande verdade é que a Série B, Rec, é um gauchão melhorado. E eu tive essa semana com o nosso amigo Chico Noveleto. Eu falei com o Francisco e disse para ele, digo assim, olha, a Série B é um gauchão melhorado.
Então não é a qualidade técnica, não adianta você montar, vamos montar um time de Série A, um time de Série B. Não, você tem que saber jogar a Série B. Né? A Série B. Eu acho que eu acredito que o Internacional vai subir, tá, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem que dar respaldo principalmente ao treinador que está aí, que é o Guto. Né? Você tem que ter convicção no treinador. Né? Se você trouxe o treinador, né? Você tem convicção no treinador, apostar no treinador, blindar o treinador nesse momento. Né? E o Internacional vai precisar saber jogar a Série B. Né? Não adianta achar que, por exemplo, vai começar uma partida e você vai tomar um gol, e pode acontecer, isso pode acontecer na Série A, na Série B, na Libertadores, na América, e você tem que ter o equilíbrio dentro do campo. E o teu time tem que estar forte psicologicamente. Essa ideia, mas ano passado a gente carrega um fardo muito grande. Não. Se você analisar, praticamente tem um jogador jogando ano passado 2. Tem o Sacha e... Né? E não pode comparar, até porque a exigência da Série A do Campeonato Brasileiro é uma. A exigência da Série B é outra. Né? É mais fácil, digamos, entre aspas, você jogar, por exemplo, contra o Boa, contra o Criciúma, do que você jogar contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. Tu falou aí, eu fiquei pensando, eu nunca mais ouvi falar do Hernando. O Hernando tá lá no Beira-Rio. Tá no Beira-Rio, ele tá lá. Encostado. Bom, você recebeu, pode responder depois do intervalo, a faixa de campeão baiano, porque você saiu na última rodada, né? O Guto, aliás, perdeu pro interino do Argel. Já voltamos. Padaria Laúde, faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Você já conhece o Mirantes do Parque? Você que está com muito, Argel, e faz um investimento maravilhoso. É o lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. Tudo no mesmo bairro, tudo muito próximo. E aí, você já agenda a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Nex Group, a certeza do melhor negócio. E lá na Liberdade 721, você chega, pede para olhar os decorados e ainda vai levar um espumante importado por minha conta. Quer dizer, lá na Liberdade 721. A sabedoria em um olhar e a generosidade em um sorriso. Aproveite a melhor idade para sorrir. Você, vovô, você, vovó, realize seu implante dentário. Resgate seu sorriso. Tenha seus dentes fixos de volta. Ligue 30764343 e sorria na melhor idade. WhatsApp 99951-4343. Em Porto Alegre, nos bairros Auxiliadora e Farroupilha. Oral Sim, a sua referência em implantes dentários. Responsável técnico, Dr. Charles Yark, CRO 22531, EPAO 3523. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado. Esta não cai. Tem conexão estável, tem suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo para 4063-7100. 4063-7100, a Sem Telecom, sua empresa 100% conectada.
Vargas, assessoria de trânsito. Escritório especializado em recursos de multas de trânsito, bafômetro, suspensão do direito de dirigir e CNH suspensa. Ligue 3342-8720. 3342-8720. Bom, vamos com o gol na memória. É a vitória do Internacional. Atropelei bonito a vinheta aqui. A vitória do Internacional, 3-0 sobre o Fluminense. Olha, Brasileirão de 94. Gol, 31 de agosto. Argel marcou o primeiro gol. Gol mais lindo que eu fiz com a camisa do Internacional. Arrancada? É, olha lá. E era contra o Fluminense. E tu não tinha essa bola toda aí. E era contra o Fluminense do Rio, não era o Fluminense da Rua Caxias. Mas não tinha essa bola toda para sair driblando todo mundo. Era o Fluminense. Não era o Fluminense de Lagoa Vermelha. Não, era o Fluminense do Rio. E o goleiro era o Ricardo Pinto. Nós preparamos uma bonita homenagem para ti aqui. Gol do Argel. O mais lindo que eu fiz com a camisa internacional. Essa arrancada foi fulminante, né? Brasileiro de 94. O Abelão era o técnico, era o Lopes. Não, o treinador acho que era o Lopes. É porque o Falcão tinha saído, veio o Lopes para o lugar dele, né? Bom, vamos fazer um intervalo e aí voltamos para explorar um pouquinho mais o Argel, saber para onde vai o Argel, se está tirando um tempo aí para ficar com a família. E o Argel já está com o burro na sombra também, pode escolher um pouquinho, né? Já voltamos. Tá, mas e lá na Bahia, foi lá receber depois do troféu? Claro, fui receber o troféu. Tu brigou lá com os caras lá? Não, veja... Discutiu com os jogadores lá do Bahia? Discutir faz parte. Foi do Bahia ou do Esporte? Foi do Bahia. Discutir faz parte do futebol. Mas não chegaram a se pegar, porque vazou de tudo. Não, também não é assim. Você viu o Senna, eu brigando? Você viu eu trocando soco, alguma coisa desse tipo? O treinador não vai fazer isso, né? Foi com o Juninho, a discussão? Não, foi com o Edson. E a discussão, na verdade, foi mais com meus jogadores. E eu tenho uma forma de trabalhar, eu sempre vou defender meus jogadores, vou defender a instituição que eu trabalho. Mas não foi por causa disso que a gente acabou saindo do Vitória, não. Nós saímos porque nós acabamos perdendo a classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste para o Bahia. Nós estávamos jogando, nós tínhamos perdido a Copa do Brasil para o Paraná, tínhamos ganho do Vasco, e nós vinhamos fazendo um trabalho muito bom, 79% de aproveitamento. Pois é. Aí passamos pelo Vasco, e até eu brinquei com o Cristóvão esse jogo do Vasco, na Copa do Brasil, Vasco e Vitória. Nós empatamos o primeiro jogo 1-1 no São Januário, o segundo jogo foi no Barradão. Eu falei, o Cristóvão, quem perder hoje cai, se perder cai eu. E aí o Cristóvão, se eu perder caiu eu, Argel. Aí acabou o jogo, nós ganhamos 1-0, gol do Alan Costa. E o Cristóvão passou por mim e falou, Argel, eu tô fora. E ele foi pro vestiário, logo depois acabaram demitindo... O que é o futebol? Demitindo o Cristóvão do Vasco. E se eu tivesse perdido a classificação, também teria sido demitido. Esse é o futebol. O futebol, você precisa ganhar. Você não tem planejamento, é vitória em cima de vitória. E a gente acabou perdendo daí a Copa do Brasil pro Paraná, né? E aí fomos para a decisão da Copa do Nordeste, 2 jogos, contra o Bahia. Jogamos o primeiro clássico no Barradão, ganhamos 2-1. E aí fomos jogar na Fonte Nova e acabamos perdendo 2-0 pro Bahia. E o Bahia mereceu, foi melhor a equipe deles jogaram melhor, acabaram merecendo. E depois, no final do jogo, deu uma discussão do Kaique goleiro com o Edson. E aí foi uma discussão no túnel, foi uma discussão acalorosa, mas não teve nada, não teve tipo de agressão, de coisa desse tipo, não houve. É normal, cada um vai defender o seu lado e isso faz parte do futebol. Algumas notícias aqui. O provável time do Inter para o jogo de hoje, 8h30, lá no Castelão. Danilo, Vinck, Klaus, Victor Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Gutierrez, D'Alessandro, Nico Lopes e Potker. Esse é o melhor time que o Inter pode escalar, já?
Eu acho que é um bom time. É um time equilibrado, né? Discordo um pouco quando as pessoas falam que o Internacional não pode jogar em casa com 3 atacantes. Eu acho que pode. O Internacional jogando dentro de casa, principalmente nesse último jogo aí contra o Criciúma, pode jogar sim com 3 atacantes, porque se o Criciúma vem jogar no Beira-Rio, né, como franco atirador e joga com 3 atacantes, muito bem trabalhada a equipe do Luiz Carlos Vinck, né? Mérito também para o Luiz Carlos Vinck. Né, montou uma equipe com 4-2-3-1, com 3 atacantes, com Fabinho Alves na direita, Silvinho aberto na esquerda, Moreira centralizado e o Lucão esse na frente, com 2 volantes e uma linha de 4. E jogou bem, e quando perdia a bola, você defendia no 4-5-1, aí vinha todo mundo atrás, que é o que todo mundo faz hoje. Né? Então, quando você jogar dentro de casa, eu acho que principalmente dentro de casa, onde o Internacional precisa propor o jogo, o Internacional pode jogar sim com 3 atacantes, porque ele precisa propor e não adianta você precisa jogar pelos lados do campo, porque pelo meio o adversário vai estar congestionado, né? Vai ter muita gente no meio campo. Agora, essa equipe, você precisa achar uma equipe, acredito que o Guto achou essa equipe, e aí você precisa repetir essa equipe, até para dar confiança para o jogador se sentir que naquele momento ele é o titular da equipe, para pegar esse fio de jogo, para ter esse padrão tático, e principalmente para jogar fora de casa, lá contra o Ceará, que é um jogo duro, jogo difícil. Você tem 2 jogadores que têm uma mobilidade, uma velocidade boa na frente, que é o caso do Nico e do Pótica, né? Um D'Alessandro um pouco mais solto. Eu gosto muito desse Gutierrez, acho muito bom jogador. Ele é um volante meia. Né? O Edenilson também, né? Ele é um jogador diferente, um jogador dinâmico, bate bem na bola, muito bom jogador, muito boa contratação. Eu acho que está bem equilibrado, principalmente para você jogar fora de casa. Bom, olha aqui, ó, você foi demitido do Internacional depois do 6º jogo sem vitória, só que o Inter ficou 12 sem ganhar, né? O 14, porque teve 5 com o Falcão, a arrancada do Rotti, mais outros 2 jogos, né? Então, foram 14 jogos sem uma vitória. Você foi demitido no 6º. Quer dizer que se o Inter adivinhasse isso, de repente não te mandasse embora. O Internacional fez 10 vitórias no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Até o Maurício pode dar uma olhada. 6 foi com a gente. Se eu não me engano. Não foi 6 foi diferente isso. O Internacional teve 10 vitórias no Campeonato Brasileiro. 6 foi com a gente. Se eu não me engano. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil. Foram 11. 11 vitórias. 6 foi... Mais da metade. 6 foi com a gente. Então passou o Falcão, Celso Rotti e o Lisca. Dividiram aí mais 5 vitórias entre esses o Lisca ganhou uma em 3. Ganhou do Cruzeiro. Gol do Valdívia. As vitórias naquela arrancada com o Argel, o Inter tinha empatado com o Chapecoense, ganhou do São Paulo no Morumbi, do Sport no Beira-Rio, do Santos na Vila, do Atlético Paranaense em Porto Alegre, aí perdeu para o Vitória, depois ganhou do América Mineiro em Porto Alegre e do Atlético Mineiro em Porto Alegre. Não, a arrancada foi muito boa, foi uma das maiores arrancadas. Agora, o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito difícil e todo ano tem caído um time grande. São Paulo, será que vai? Não sei, todo ano tem caído time grande, né? Então, acho que os times grandes têm que ficar esperto. Eu acho que quando você começa a trocar muito de treinador, você acaba indo para o fracasso, que é o rebaixamento. Às vezes a troca, e muitas vezes a troca não dá o efeito que você quer. Em vez de melhorar o time, ela piora. Então, você tem que ter convicção. Eu acho que o mais importante quando você contrata um treinador é ter convicção e acreditar no trabalho dele. E dar tempo ao treinador, né? Tempo que teve, por exemplo, o Rogério Ceni. Se fosse qualquer outro treinador, já teria caído. Ah, com certeza. Ele mesmo dizia que não iria cair. O Rogério Ceni foi dado muito tempo para ele. Tá? Foi dado aí quase 6 meses, 7 meses. 6 meses é um tempo considerável. O ano passado, talvez, mexeu um pouco mais no grupo para evitar o rebaixamento? Eu acho que faltou qualificar o grupo. A partir do momento que você começa a deixar para contratar quando você perde um jogo, perde outro jogo, eu acho que você tem que saber que o Campeonato Brasileiro é um campeonato difícil. E você precisa acertar nas contratações também. Você precisa buscar jogadores que vão te dar garantia, né, de você fazer um bom campeonato brasileiro. O Internacional não conseguiu acertar nas contratações. Achou que com as trocas poderia... E eu nem falo só trocas, porque as pessoas só falam em trocas de treinadores. Não, se trocou diretor de futebol.
se criou... Se trocou até de presidente. Entendeu? Teve uma época que assumiu o Fernando Carvalho. Né, se criou até um grupo aí de salvamento. Então, o futebol vai além disso. As pessoas que estão fora do dia a dia do clube, e só quem está lá no dia a dia do clube sabe o que acontece. Quem está fora... Você já sentia esse mau cheiro quando saiu? Não, eu achava que o Internacional não cairia. Nunca me passou isso pela cabeça. Porque a partir do momento, que você sai de um clube e você deixa o clube nono, com 6 vitórias... Para chegar em 17º é uma distância. 6 vitórias, faltava mais 6. Com 12 vitórias você não cai. 45 pontos, esquece. Foi o que a gente fez lá no Vitória. Nós fizemos 45 pontos, 12 vitórias. Olha, aqui tem os números, 61 jogos, 33 vitórias, 14 empates, 14 derrotas, aproveitamento 61,74. Tite confirmou o Cássio na mira da seleção brasileira. O que é o destino, né? O Tite dispensou o Cássio do Corinthians, ele só não veio pro Grêmio porque o Grêmio achou que ele estava gordo. Mas o Tite não guarda rancor, isso é importante. E ele está dizendo que o momento é dele. Bom, se o cara está bem. E merece mesmo. Duas possíveis novidades. Tem que pensar na seleção, não na briga que eles tiveram, na discussão. E olha aqui, ontem ele falou o seguinte, que pode ter Douglas do Vasco e Arthur do Grêmio na provável lista. Eu não acredito, acho que vai ter o Luan. Acho que o Arthur, nesse momento, está jogando mais que o Douglas do Vasco. Agora, é bom do jogador esse Douglas. Pois também. Mas o Arthur... Eu acho jogando que o Luan, mais. Eu acho que o Luan vai estar. A seleção brasileira entra em campo contra o Equador, 31 de agosto, 15ª rodada das eliminatórias, mas já está na Copa. Rames Rodrigues emprestado ao Bayern por 2 anos e o Gabigol reduz salários para voltar ao Santos, mas o clube não encontrou parceiro. Hoje o jogo do Inter, 8h30, mas tem também o Brasil contra o Oeste. Rodada cheia hoje da Náutico e Juventude. Rodada cheia da Série B hoje. Argel, muito obrigado pela presença. Prazer imenso ter participado do programa de você, estava te devendo. Não, e aqui você tem cadeira cativa também, né? Se quiser vir à noite aqui. A gente vem, a hora que dá para vir, a gente vem. Essa foi só a preliminar. É isso. Valeu, obrigado, Maurício. Às 19 horas tem o Cadeira Cativa. Boa tarde.